Homem acorda em uma mina abandonada sem memória. Enquanto busca respostas, descobre símbolos misteriosos nas paredes que parecem contar sua própria história. Cada passo revela segredos sombrios de um passado que talvez fosse melhor permanecer enterrado. Uma jornada de autodescoberta, onde a linha entre redenção e condenação é tênue como pó. Prepare-se para questionar a natureza da culpa nesta história arrebatadora. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Ao romper da aurora, quando o vento sussurrava promessas esquecidas nas dunas, o rancho do Vale Secreto se espreguiçava sob um céu vasto e indiferente. O sol, ainda baixo no horizonte, pintava as nuvens em tons de ferrugem e ouro velho, refletindo a dureza daquela terra. A poeira, companheira constante, subia em redemoinhos preguiçosos a cada passo dos peões, e a cada sopro mais forte da brisa que vinha do leste, carregando consigo o cheiro seco da grama queimada pelo sol e a promessa de mais um dia escaldante. O capataz, um homem com a pele curtida pelos elementos e os olhos marcados por longos anos sob o céu inclemente, estava de pé junto à cerca, observando o gado. Seu nome era Elias Thorne, mas naquelas terras onde nomes completos importavam menos que a reputação e a força de vontade, ele era simplesmente Thorne. Tinha 40 e poucos anos, uma idade que parecia bem mais avançada sob o peso de uma vida de trabalho duro e preocupações silenciosas. Seus cabelos, antes castanhos, já mostravam os primeiros fios brancos que se misturavam à barba por fazer, e sua postura era a de um carvalho solitário na planície, firme, resiliente, mas com cicatrizes visíveis na casca. Thorne amava aquela terra com uma paixão quieta e profunda, a mesma paixão com que um lobo ama sua toca e seu território de caça. Ele a protegia com a vigilância de um falcão e a teimosia de um búfalo velho. O rancho não era apenas um pedaço de terra, era o refúgio, o sustento e o legado que ele havia construído a partir do nada, com o suor e o sangue de homens leais que o seguiam não por dinheiro, mas por respeito. Havia uma camaradagem crua e honesta entre eles, forjada na dificuldade, compartilhada. Seu maior orgulho era garantir que aqueles homens e suas famílias tivessem o que precisavam, mesmo que isso significasse colocar-se em risco. A desconfiança de forasteiros não era um capricho, mas uma lição dura aprendida nas muitas vezes em que a boa-fé havia sido explorada naquela fronteira sem lei. E a teimosia? Bem, a teimosia era a rocha na qual ele se apoiava quando tudo o mais parecia desmoronar. Era a recusa em ceder, em quebrar, em ser domado pelas adversidades que vinham com a mesma fúria de um coiote faminto em uma noite fria. Mas havia algo que pesava em Thorne, uma sombra que nunca desaparecia completamente, mesmo sob o sol mais brilhante. Era a culpa pela perda de seu irmão mais novo, Daniel. 15 invernos haviam passado desde a nevasca que os separou nas montanhas. Elias, então um jovem impulsivo, havia cometido um erro fatal que custou a vida de seu irmão, ou assim ele acreditava. A memória daquele dia gelado o assombrava. E o rancho, o sucesso que ele havia construído, parecia em parte uma penitência, uma tentativa silenciosa de honrar a vida que ele não pôde salvar. Ele nunca falava sobre Daniel, mas a ausência era um buraco em sua alma, um silêncio que apenas o vento parecia compreender. O território fronteiriço era um caldeirão de mudanças. Os trilhos de aço da ferrovia avançavam implacavelmente para o oeste, prometendo conectar o isolamento da fronteira ao mundo civilizado. Para alguns, era a promessa de prosperidade, de novas oportunidades. Para outros, era a invasão, a destruição de um modo de vida que havia sido construído sobre a autossuficiência e o respeito pela vastidão indomável da terra. A pequena comunidade que servia o rancho e outras propriedades vizinhas era um microcosmo dessa tensão. O saloon, um prédio de madeira rangendo com uma fachada torta, era o centro nervoso, onde notícias e boatos corriam como fogo em capim, seco,
O ar dentro era denso com o cheiro de uísque barato, suor e madeira velha. Cada tábua do piso parecia ter uma história para contar sob a sola das botas. Do lado de fora, o vento não parava. Seu sussurro constante entre os cactos e as pedras parecia um murmúrio antigo, uma advertência de que a terra possuía uma memória própria, guardando segredos sob suas camadas de pó e rocha. Foi nesse cenário que a médica itinerante chegou. Seu nome era Sarah Jenkins. Ela não se encaixava facilmente na paisagem. Jovem, com traços delicados que contrastavam com a firmeza de suas mãos e a determinação em seus olhos azuis, ela carregava uma maleta de couro rachado que parecia conter todo o conhecimento médico conhecido. A razão de sua presença naquelas terras distantes era pessoal e dolorosa. Seu pai, um homem bom e trabalhador, havia sucumbido a uma doença que ela acreditava que poderia ter sido tratada se houvesse assistência médica disponível. Perda o impulsionou a estudar, a desafiar as convenções sociais que ditavam que a medicina era uma profissão para homens, e a prometer a si mesma que, enquanto ela tivesse forças, viajaria para os confins do território, levando alívio e cura a quem precisasse, sem distinção de riqueza ou status. Ela viajou a cavalo, sob o sol que batia como um martelo de ferro contra seu chapéu de abas largas, cobrindo longas distâncias entre propriedades isoladas, suas mãos cheias de bálsamos, ataduras e esperança. A tensão entre Thorne e Sarah foi imediata e quase tangível. Ele a viu pela primeira vez no vilarejo, tratando um peão que havia quebrado o braço ao cair de um cavalo. A destreza e a calma dela o impressionaram, apesar de sua desconfiança instintiva. Poucos dias depois, um acidente com uma ferramenta afiada deixou um corte profundo em seu próprio braço. O cozinheiro do rancho, um velho mestiço chamado Ezequiel com mãos trêmulas e olhos quase cegos, tentou cuidar do ferimento com remédios caseiros. Sarah, que passava nas proximidades a caminho de outra fazenda, viu a cena e se aproximou, oferecendo ajuda. "Posso limpar isso corretamente e evitar que infeccione", disse ela, sua voz calma, mas com uma autoridade sutil. Thorne recuou, seu olhar um misto de orgulho ferido e relutância. "Agradeço, senhorita, mas nos viramos por aqui. Os homens desta terra cicatrizam como os carvalhos crescem. Lentamente e por conta própria", respondeu ele, sua voz rouca. Os olhos dela se estreitaram, ligeiramente em desaprovação silenciosa, mas ela não insistiu. Aquele primeiro encontro foi um choque de mundos, uma colisão entre a tradição arraigada e uma nova força que se recusava a ser ignorada. Thorne sentiu-se estranhamente perturbado pela firmeza gentil dela. Ele, acostumado a impor sua vontade, encontrou resistência onde menos esperava. Era como tentar dobrar um galho jovem de álamo, flexível, mas resistente à quebra. A primeira reviravolta na trama surgiu, não de um inimigo humano, mas da natureza selvagem. Uma tempestade de areia maciça, diferente de qualquer outra, que a região vira em anos, engoliu o rancho e o vilarejo por 3 dias. O céu se tornou laranja escuro, depois vermelho, e por fim, uma escuridão opressora que impedia a visão a poucos metros de distância. O vento uivava como um espírito vingativo, chicoteando a areia contra as paredes de madeira do rancho, com a força de milhares de agulhas. O gado, aterrorizado, apertava-se nos currais, mugindo em pânico. A poeira fina entrava por todas as frestas, cobrindo tudo com uma camada sufocante. A escassez de água, sempre uma preocupação, tornou-se crítica. A claustrofobia das paredes que estalavam sob a pressão do vento, o som constante e a incerteza criaram um caldeirão de tensões entre os peões. Era nesse ambiente opressor que a médica apareceu. Ela havia se perdido durante uma visita a uma fazenda vizinha quando a tempestade começou. Seu cavalo aterrorizado a deixou perto do rancho. Thorne, relutante, não teve escolha senão oferecer abrigo. Sua desconfiança lutava contra o código de hospitalidade do Oeste, um código tão antigo quanto as montanhas distantes.
Sob aquele teto, presos juntos, o silêncio tenso entre Thorne e Sarah era quase tão palpável quanto a areia no ar. A convivência forçada sob o cerco da tempestade começou a erodir as barreiras que eles haviam erguido. Sarah, com sua calma, inabalável e sua disposição em ajudar onde fosse necessário, fosse reajustando uma bandagem em um peão, fosse ajudando Ezequiel a preparar o jantar na cozinha enfumaçada, começou a ganhar o respeito silencioso dos homens do rancho. Thorne observava. Ele notou como ela falava com Ezequiel, cuja visão falhava gradualmente, com uma paciência e gentileza que ele raramente via. Observou também, durante uma noite particularmente tensa quando os ventos pareciam querer arrancar o telhado, como ele mesmo, instintivamente, começou a recitar versos antigos de um poema que sua mãe lhe ensinara para acalmar os cavalos assustados no estábulo. Sarah, sentada próxima à lareira com uma expressão pensativa, ouviu. Naquela noite, sob a luz vacilante das lamparinas, eles compartilharam histórias. Ele, de forma concisa e sem muitos detalhes, mencionou a nevasca e a perda do irmão. A culpa, geralmente guardada a 7 chaves, escapou em poucas frases murmuradas. Ela, por sua vez, falou sobre a dor de perder o pai e o caminho difícil que escolhera, desafiando as expectativas de sua família para se tornar médica. Foi um momento crucial, um resgate silencioso de suas almas isoladas, um vislumbre das camadas mais profundas que se escondiam por trás de suas fachadas. A tempestade lá fora parecia uma metáfora para a turbulência que ambos carregavam dentro de si. O segundo obstáculo se manifestou pouco depois da tempestade, quando o céu clareou, revelando uma paisagem coberta por dunas de areia e danos menores às construções do rancho. A vida tentou voltar ao normal, mas a normalidade foi quebrada pela chegada de 2 homens bem vestidos da cidade grande, banqueiros. Eles vieram para avaliar as terras, mas o objetivo real era claro: cobrar a dívida que o rancho acumulava há anos. Thorne havia administrado a propriedade com eficiência, mas uma série de invernos rigorosos e verões secos haviam drenado os recursos. Ele havia escondido a verdadeira extensão da dívida de seus peões, temendo que isso minasse a moral. A presença dos banqueiros, com seus ternos de lã grossa deslocados na poeira e seus olhares calculistas, era uma afronta àquele modo de vida. Eles falavam em números, em hipotecas, em prazos, como se a terra fosse apenas um ativo em uma planilha, e não o lar de homens e mulheres que haviam derramado seu suor nela. Sarah estava presente durante a visita tensa, tratando um corte na mão de um dos peões. Ela observou a rigidez no corpo de Thorne, o peso que parecia ter caído sobre seus ombros. Ela podia sentir a pressão, o medo sutil por baixo de sua postura desafiadora. Ele era como um touro encurralado, pronto para a briga, mas consciente dos limites de sua força. Enquanto isso, na pequena comunidade, as sementes da discórdia estavam sendo plantadas. Um comerciante local, um homem ambicioso e inescrupuloso, chamado Silas Croft, estava conspirando. Filho de imigrantes pobres, ele havia ascendido na vida através de negócios muitas vezes dúbios. Via a chegada da ferrovia não apenas como uma oportunidade, mas como a chance de consolidar seu poder. Ele estava discretamente comprando propriedades subvalorizadas na esperança de vendê-las por um lucro enorme quando a ferrovia passasse. Sua motivação era clara: transformar-se de pária em homem de influência, o tipo de homem que os banqueiros da cidade grande respeitavam, e ele não se importava com os meios. Começou a espalhar boatos sobre a dificuldade financeira do rancho de Thorne e de outras propriedades, tentando criar pânico e forçar vendas. O pior, ele começou a manipular a escassez de água durante a estação seca que se aproximava, comprando os direitos de poços em propriedades menores e fechando o acesso, na esperança de forçar os vizinhos a venderem suas terras por qualquer preço. O xerife idoso, Ben Carter, observava tudo com uma mistura de cansaço e preocupação. Sua estrela, polida pelos anos, pesava cada vez mais em seu peito.
Ele representava a velha ordem do Oeste. Um código não escrito de honra, compromisso verbal e a resolução de conflitos com sabedoria, não com violência desnecessária. Sua preocupação central era manter a paz enquanto o progresso, simbolizado pelos trilhos de aço, avançava inexoravelmente, transformando tradições em relíquias e códigos de honra em meras lembranças. Ele conhecia Thorne há anos, respeitava sua honestidade e seu compromisso com sua gente. Desconfiava de Croft, sentia o cheiro de ganância e deslealdade vindo dele. Mas, enquanto o comerciante operasse dentro dos limites tênues da lei, havia pouco que o xerife pudesse fazer. Uma terceira reviravolta ocorreu, oferecendo um raio de esperança em meio às nuvens financeiras. Um jovem peão do rancho, um rapaz quieto e observador chamado Billy, estava explorando um córrego distante nas terras mais altas do rancho, buscando pastagem fresca para algumas cabeças de gado. Ele notou algo brilhando na água rasa. Eram pequenas pepitas de ouro. A notícia, mantida em segredo inicial entre Billy e Thorne, oferecia uma esperança real de salvação financeira. O ouro, mesmo em pequenas quantidades, poderia ser suficiente para pagar a dívida e afastar os banqueiros, mas também trazia um risco enorme: o risco de atrair atenção indesejada, de transformar a paz relativa do vale em uma corrida do ouro selvagem, cheia de bandidos e especuladores. A notícia do ouro era como uma faísca na pólvora, com o potencial tanto de iluminar o caminho, quanto de causar uma explosão. A seca, a pior em décadas, começou a apertar seu punho sobre a região. O sol, que antes batia como um martelo, agora parecia um braseiro gigante no céu. A terra rachou, as cisternas secaram, e as poucas nascentes que existiam transformaram-se em fios d'água tênues ou desapareceram completamente. O gado, esquelético, mugia fracamente sob o sol inclemente. A atmosfera estava pesada, o ar vibrando com o calor e a falta de umidade. O cheiro de terra seca e poeira estava em toda parte. Thorne sentiu o peso dessa calamidade pessoalmente. Sua incapacidade de fornecer água para seus animais e seus homens era uma falha em sua essência como capataz. Ele decidiu organizar uma expedição para encontrar água em terras mais altas, nas encostas das montanhas distantes, onde talvez houvesse nascentes que a seca ainda não alcançara. Deixou o rancho sob os cuidados de seu contramestre, um homem de confiança chamado Jed, e partiu com alguns peões. A jornada seria longa e perigosa, um tiro no escuro em busca de uma miragem que se tornara uma necessidade desesperada. Sua partida, em meio à crise, deixou um vácuo de liderança e aumentou a tensão no rancho. Ele partiu com o coração pesado, sentindo-se como um cervo exausto, buscando a última fonte de água antes de cair. Durante a ausência do capataz, a vida no rancho tornou-se ainda mais precária. A esperança diminuía a cada dia que passava sem notícias. Foi nesse período que Sarah, cuidando de Ezequiel, que se sentia cada vez mais fraco, encontrou documentos antigos escondidos em uma caixa de madeira sob sua cama. Eram papéis de transferência de propriedade e correspondências antigas, revelando que a propriedade do rancho havia sido adquirida em circunstâncias questionáveis pelo antigo proprietário, o pai de Thorne. Havia menção a pressões indevidas e uma disputa com um vizinho sobre os limites e os direitos de água. A revelação era chocante e lançou uma onda de incertezas sobre a legitimidade da posse do rancho por parte de Thorne. Se a posse fosse contestada, tudo o que ele construíra estaria em risco, e a dívida com os banqueiros poderia ser exigida imediatamente. Sarah guardou os documentos, sem saber se e como deveria usá-los. A informação era uma faca de dois gumes. Poderia explicar parte da história de Thorne, mas também destruí-lo. Ela sentiu o peso da decisão sobre seus ombros, um fardo que ela não esperava carregar. Enquanto a seca apertava e Thorne estava longe, Silas Croft intensificou sua pressão. Ele apareceu no rancho,
oferecendo ao contramestre Jed uma quantia ridícula por direitos de passagem através da propriedade, ostensivamente para facilitar o transporte de suprimentos. Mas, na verdade, para garantir que a ferrovia pudesse passar por ali. Aumentando o valor de suas próprias terras vizinhas, prometeu poços artesianos como compensação. Uma oferta tentadora em meio à seca, mas que vinha com condições que limitariam o acesso à água para outros. A oferta de Croft dividiu a pequena comunidade e os próprios peões. Alguns, desesperados pela água, estavam inclinados a aceitar. Outros, leais a Thorne e desconfiados de Croft, resistiam. O conflito interno no rancho intensificou-se. Seguir o código de honra e esperar por Thorne, arriscando a sede, ou ceder à pressão e garantir a sobrevivência imediata, desrespeitando o capataz e, talvez, a si mesmos. A ausência de Thorne tornou essa decisão ainda mais torturante. Sua jornada em busca de água parecia cada vez mais uma busca por algo mais profundo. A força para resistir quando o mundo inteiro conspira contra você. A quarta reviravolta de grande impacto sacudiu o rancho quando um estranho chegou, montado, em um cavalo magro e coberto de poeira. Ele era alto e magro, com olhos penetrantes que pareciam ter visto demais. Suas feições, endurecidas pelos anos de vida na fronteira, mal lembravam o jovem abandonado na nevasca. Mas havia algo em seu olhar, uma intensidade familiar, que fez o coração de Sarah dar um salto. Ele reivindicava ser Daniel, o irmão perdido de Thorne. A notícia se espalhou como fogo. Daniel, vivo após tantos anos, a incerteza pairava no ar. As intenções do estranho permaneciam obscuras. Buscava reconciliação ou vingança pelo abandono. O xerife Carter, com sua sabedoria, calma, observava o recém-chegado, tentando ler a verdade em seus olhos cansados. A chegada de Daniel colocou Thorne, que retornou da expedição sem sucesso total em encontrar água abundante, em uma situação emocionalmente devastadora. A culpa latente por 15 anos irrompeu como uma ferida aberta. Ele olhou para o homem à sua frente, tentando reconhecer o menino que havia perdido, lutando contra a torrente de emoções que ameaçava afogá-lo. Era como se o deserto de sua alma, onde apenas a culpa crescia, de repente encontrasse um oásis, ou um abismo. Sarah, mais uma vez, foi a primeira a notar a semelhança no olhar, a mesma intensidade silenciosa que via nos olhos de Thorne. Ela manteve sua observação para si, sentindo que este era um momento que eles precisavam enfrentar sozinhos. Em meio à crise da seca e à incerteza sobre o irmão, a natureza mais uma vez interveio, de forma paradoxal. Uma tempestade inesperada, violenta e repentina, quebrou o ciclo de calor extremo. Não foi uma tempestade de areia como a primeira, mas uma tempestade de vento e chuva torrencial. O córrego que atravessava o rancho, seco por semanas, de repente transbordou com fúria, transformando-se em um rio caudaloso. A força da água destruiu parte das construções mais próximas à margem e ameaçou os currais. Foi um momento de caos e perigo iminente. Thorne, Daniel, cuja identidade ainda era questionada por alguns, e Sarah, junto com os peões, trabalharam lado a lado na lama e na chuva para salvar pessoas e animais. A água gelada e o vento forte chicoteavam seus rostos, mas a necessidade de agir suprimiu o medo. Em um instante de pura urgência, enquanto Thorne lutava para soltar uma tábua que bloqueava a passagem da água, ele cortou a testa em um prego exposto. O sangue misturou-se à chuva. Sarah, sem hesitar, rasgou um pedaço de sua própria saia e o entregou a ele para estancar o sangramento. Suas mãos se tocaram brevemente na penumbra da tempestade. Os olhos dele encontraram os dela por um segundo a mais que o necessário. Um reconhecimento silencioso. Um momento de vulnerabilidade mútua no meio da fúria dos elementos. O gesto simples, o lenço improvisado, marcou uma mudança silenciosa, mas profunda em sua relação. Era mais do que cuidado.
Era confiança, parceria, um reconhecimento de que juntos podiam enfrentar qualquer tempestade. Este foi um dos 5 momentos cruciais de aproximação e confiança. A tempestade passou tão rápido quanto chegou, deixando para trás uma paisagem enlameada e cheia de destroços, mas também com um cheiro fresco de terra molhada e a promessa de que a água, ao menos por enquanto, não seria mais o problema imediato. A destruição teve um custo, reparos caros e trabalho extra, mas a sensação de sobrevivência e a união forjada na crise trouxeram um estranho alívio. O desfecho da trama começou a tecer-se a partir desse ponto. O suposto irmão, Daniel, vendo a genuína dor e culpa nos olhos de Thorne durante a tempestade e o trabalho conjunto para salvar o rancho, finalmente revelou seu verdadeiro propósito. Ele não buscava vingança pelo abandono na nevasca. Havia sobrevivido, resgatado por uma tribo indígena distante, e passado anos aprendendo seus costumes e filosofia. A vida na comunidade indígena, longe da amargura do mundo civilizado, ensinou-o sobre o perdão e a importância de deixar o passado para trás. Havia retornado não para reivindicar o que havia perdido, mas para encontrar a paz, tanto para si quanto para seu irmão. Esta grande reviravolta abalou as fundações emocionais de Thorne. A figura que ele havia imaginado por anos, cheia de ressentimento e dor, não existia. Em vez disso, encontrou um homem que, como ele, havia sido moldado pela adversidade, mas que escolhera o caminho da cura em vez da mágoa. Era um espelho que o forçava a confrontar sua própria culpa e a necessidade de se perdoar. A metáfora do deserto da alma que ele carregava começou a dar lugar a um terreno fértil, pronto para novas sementes. A luz da esperança, antes fraca, começou a brilhar com mais intensidade. Tara, percebendo a transformação interior que ocorria em Thorne, a rachadura na casca dura que revelava a madeira mais suave por baixo, ofereceu-lhe um presente simples. Era um cantil antigo, feito de couro gasto, que pertencera a seu pai. Ele sempre disse que a esperança é como a água no deserto. Ela explicou, entregando o cantil a Thorne. É preciosa, e às vezes só a encontraremos se a procurarmos, com fé. O gesto aparentemente modesto carregava o peso de uma confiança recém-descoberta entre eles. Era um símbolo da capacidade de nutrir vida em tempos de escassez, não apenas de água, mas também de esperança e perdão. Thorne aceitou o cantil, sentindo o couro gasto sob seus dedos. Guardou-o junto ao corpo, como um talismã. Este foi o segundo momento crucial de aproximação, a troca de um objeto significativo, carregado de simbolismo e história. Enquanto a família Thorne lidava com sua reconciliação e a comunidade com as consequências da tempestade, Silas Croft não perdeu tempo. Ele manipulou o conselho da cidade, usando seu dinheiro e influência, para desviar o curso planejado da ferrovia, ameaçando isolar o rancho e desvalorizar drasticamente suas terras. Era seu último movimento para forçar Thorne a vender. A notícia chegou ao rancho como um golpe. Um lembrete de que o perigo externo ainda espreitava, mesmo quando as tensões internas começavam a diminuir. Este foi o terceiro momento de alta tensão, o golpe final que ameaçava destruir tudo o que havia sido construído e reconstruído. Mas Thorne, agora com Daniel ao seu lado e Sarah oferecendo seu apoio silencioso, não recuou. Em vez de confronto direto, eles elaboraram um plano baseado no conhecimento da terra, na força da comunidade e em uma ideia inovadora. Usaram os documentos de Ezequiel, que revelavam a história de disputa pela água e os limites da propriedade, para reforçar sua posição legal. Daniel, com seus anos de aprendizado com os indígenas, trouxe técnicas de irrigação e conservação da água que poderiam transformar o rancho e torná-lo autossuficiente, diminuindo a dependência de poços externos controlados por Croft. E a comunidade, unida pelo medo de ser esmagada pelo progresso descontrolado e inspirada pela resiliência de Thorne,
Daniel e Sarah, encontrou uma maneira de usar a pequena quantidade de ouro que Billy havia encontrado. Em vez de minerar o veio em larga escala e atrair uma corrida do ouro perigosa, eles o ofereceram como atração para uma estação intermediária da ferrovia, a ser construída nas terras do rancho. Uma estação de ouro, prometendo pequenas pepitas para turistas e curiosos, garantiria que a ferrovia passasse por ali, beneficiando toda a comunidade sem destruir a paz. Era um plano arriscado, mas que equilibrava a tradição, o respeito pela terra e pela comunidade, com progresso, a ferrovia e novas técnicas. Durante uma noite de celebração modesta pela chegada das primeiras chuvas constantes após a seca, o ar estava fresco e limpo, o cheiro de terra molhada e grama verde subindo suavemente. As estrelas no céu noturno do oeste pareciam mais brilhantes do que nunca. Thorne e Sarah encontraram um momento a sós, sentados na varanda do rancho, ouvindo os sons noturnos do campo. Compartilharam um momento de vulnerabilidade mútua. Ela confessou seu medo de nunca pertencer verdadeiramente a lugar algum. Sempre uma forasteira, uma médica viajante. Ele revelou que sua verdadeira riqueza não estava no gado ou na terra, mas nas histórias, nas tradições e nas pessoas que ele mantinha unidas. Era uma confissão da alma, revelando a profundidade de seus medos e os valores que os guiavam. Este foi o terceiro e o quarto momento crucial de aproximação. A conversa reveladora e a demonstração de vulnerabilidade mútua. Sob o vasto céu estrelado, eles viram um no outro a mesma solidão, a mesma resiliência e a mesma esperança silenciosa. A quinta reviravolta emocional e um ponto de virada crucial para o rancho surgiu quando Thorne decidiu não apenas vender a ideia da estação de ouro, mas também dividir a propriedade entre os peões mais antigos e leais. Ele transformaria o rancho em uma cooperativa, onde todos teriam uma participação e uma responsabilidade direta. Era um sacrifício de seu controle absoluto, do poder que ele havia mantido por tantos anos, mas representava sua evolução pessoal mais profunda. Compreendeu que preservar um modo de vida, o modo de vida daquelas planícies, significava adaptá-lo, não congelá-lo no tempo. Era um ato de fé em sua gente e no futuro. Este foi o quinto momento crucial de aproximação com Sarah também. Um ato de sacrifício que solidificou o laço entre eles. Ela viu nisso a verdadeira essência do homem que ele era. Não apenas um capataz teimoso, mas um líder visionário, disposto a renunciar ao seu poder para o bem maior. Em um gesto final de confiança, que selou seu compromisso com a comunidade e com Thorne, Sarah decidiu estabelecer sua clínica permanente nas terras do rancho. Ela combinaria a sabedoria tradicional de Ezequiel e outros curandeiros locais com seus conhecimentos médicos, criando um centro de cura que serviria a todos. Durante a construção da pequena edificação, um projeto comunitário no qual todos ajudaram, Thorne e Sarah trabalharam lado a lado. Houve uma troca de olhares prolongada entre eles, um momento de silêncio que comunicou mais do que palavras poderiam expressar. Um futuro compartilhado, baseado em respeito, confiança e um amor que crescera silenciosamente como a grama após a chuva, começava a desenhar-se no horizonte. Era a luz que eles haviam procurado no deserto. Daniel, o irmão, cumpriu sua promessa, trazendo técnicas de irrigação aprendidas em suas viagens que, combinadas com a expertise de Thorne e o trabalho árduo dos peões, permitiram que a terra florescesse de maneiras inesperadas, produzindo colheitas mesmo nos anos mais secos. A esperança não era mais apenas um conceito. Era algo tangível, crescendo do solo. O xerife Carter, vendo a nova força na comunidade e sentindo o peso dos anos, reconheceu que seu tempo de liderança individual chegava ao fim. Entregou simbolicamente sua responsabilidade a um conselho comunitário, composto por Thorne, Sarah, Jed, o prefeito do vilarejo e outros líderes. Era um passo importante. A transição da lei de um homem para a autogovernança.
onde tradição e progresso, velhos e novos códigos de honra, poderiam dialogar e encontrar um equilíbrio. A fé na comunidade havia prevalecido. Quando os primeiros trilhos de aço finalmente alcançaram a região, meses depois, eles não representavam mais uma ameaça, mas uma extensão da comunidade que havia aprendido a adaptar-se sem perder sua essência. A estação de ouro, modesta mas atraente, trouxe visitantes e comércio. Mas a vida no rancho e no vilarejo manteve seu ritmo. Thorne, observando o trem que chegava ao longe, o som de seu apito ecoando pelas planícies, sentiu uma paz que não sentia há 15 anos. A dívida não havia sido cobrada da maneira que ele temia. Havia sido paga com perdão, com sacrifício e com a construção de algo novo e mais forte a partir das ruínas do passado. A culpa não desaparecera completamente, mas havia se transformado em uma cicatriz que o lembrava da importância da compaixão e da resiliência. Sarah estava ao seu lado, seus olhos azuis refletindo o vasto céu do oeste. Suas mãos se encontraram mais uma vez, não por necessidade, mas por escolha. Eles haviam encontrado seu lugar, seu lar, naquela terra poeirenta e sob aquele céu vasto e severo. A trilha da redenção não havia sido fácil, mas havia levado a um destino de luz e esperança. E você? Em que momento deixará a esperança florescer em seu deserto?